temos que Israel estará como cabeça das nações, e estarão mantendo, né, juízo, fazendo justiça, e a salvação está prestes no versículo 1. E eles estão, então, para entrar nessa bênção do milênio, depois de grande tribulação, logicamente. E daí nós temos uma coisa muito interessante, que os gentios entrarão também nessa bênção, e eles estarão submissos, né, sob o governo de Israel, e Israel estará sobre essas nações, mas não com essa arrogância que eles tiveram, tendo transgredido tanto, eles ainda queriam manter essa aparência de não se misturarem com os gentios, de serem um povo especial de Deus, o alvo dos privilégios de Deus, porque eles tinham, né, os oráculos de Deus, as promessas, tudo. Mas eles realmente tinham perdido essa posição que eles teriam, né, se eles estivessem em obediência, mas eles perderam essa posição e então continuaram com, vamos dizer assim, com essa pompa de querer parecer que eles estavam dominando, mas realmente eles não estavam sob o domínio dos gentios, desde a Nabucodonosor. Mas aqui, esse reino e essa posição de Israel estão prestes a entrar em vigor nesse reino milenar de Cristo. E os gentios, nós temos aqui no versículo, desde o versículo 2, bem-aventurado o homem que fizer isso, filho do homem que lançar a mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E no versículo 3 fala, e não pare o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Esse estrangeiro fala dos gentios, e eles não queremos dizer que eles estão apartados do povo do Senhor. E realmente eles estarão entrando, fazendo parte dessa bênção do reino, mesmo eles estando sob o governo, né, de Israel. E isso é muito fácil de se entender, porque quando ele fala de justiça, né, no milênio haverá essa justiça, mantendo juízo, fazer justiça, isso faz parte do milênio. O milênio é esses 1000 anos de paz que haverá sobre a terra, mas é em decorrência de haver justiça é que haverá paz. E paz de Israel para com os gentios. E os gentios também, eles estarão desfrutando, né, desse reino, dessas bênçãos do reino, sem achar que eles são menores, sem achar que eles são nada na presença de Deus. Pelo contrário, eles vão ter esse entendimento de que Deus é o Deus deles também. E quando ele fala desse eunuco, né, o eunuco é aquele que não tem posteridade, ele se acha uma terra seca, porque ele não produz frutos, não tem frutos para perpetuar o seu nome aqui na terra. Mas o Senhor fala dele no versículo 4, porque aqui no versículo 3, de modo que apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu conselho. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros
lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Essa grande bênção para os eunucos que não tem essa posteridade, né, mas um nome na casa de Deus que nunca se apagará. Então eles não estarão se achando como uma terra seca, aqueles que não tiveram frutos e não têm então esperança para si na sua descendência, né, diante de Israel, porque eles vão ter essa bênção grandiosa, né, e não vão sentir falta disso, porque o Senhor fará um nome para eles, melhor do que filhos e filhas. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servir e para amar o seu nome, o Senhor, sendo desse modo servo seu, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu conselho. E ele está falando aqui desse novo concerto que Deus fará com a terra de Israel naqueles dias. Esse é um novo concerto que é baseado, né, no sangue de Cristo também. E nesse novo concerto ele fala de sábado, aquilo que eles vão ter em concerto com o Senhor, o novo concerto com Israel, mas os gentios também desfrutarão desse novo concerto. E esses que entram no reino, baseados nessa fé em Cristo, entram por fé, esses são aqueles nascidos de novo. E eles vão viver todo o milênio, né, e eles não vão morrer, eles vão realmente ter perpetuado a sua geração, né, o seu nome, a sua vida, até, porque são os que verdadeiramente nascidos de novo, foram nascidos de novo. É claro que no milênio não haverá só pessoas nascidas de novo, porque no final do milênio nós vemos que há uma rebelião ainda, né? E há pecado também sendo cometido durante o milênio, mas só que por haver justiça, então esse pecado não irá adiante. Hoje o mal cresce porque o pecado não é julgado imediatamente, mas naqueles dias do milênio, Cristo reinando aqui, reino de justiça, né? A justiça reinará. Então o pecado é julgado a cada manhã e todo pecado manifesto é julgado. Então haverá morte, sim, no milênio, e haverá pessoas que não nasceram de novo, logicamente. Mas esses que entram com fé genuína, de quem ele está falando aqui, esses são os que nasceram de novo e nessa base, né, do novo nascimento eles entram no milênio e eles vivem ali 1000 anos, né, de bênção aqui na terra. Certo, ele fala também: os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse foi intentado já no templo de Salomão, mas nós sabemos que ali era apenas uma figura, não era a realidade das coisas. Mas aqui realmente essa casa de oração servirá para todos os povos, os gentios serão aceitos nessa casa de oração. E eles vão oferecer os holocaustos, seus sacrifícios, serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, essa grande bênção dos gentios também. Eu acho uma coisa muito maravilhosa essa, que Deus tem cuidado com os gentios e por meio do seu povo de Israel, seu povo escolhido, vai abençoar esses gentios sem medida, para que eles desfrutem com o seu povo dessa bênção.
E no versículo 8, no final, nós temos uma alusão que aqui não está em ordem cronológica. Não está dizendo que eles vão ter bênçãos e depois vão passar por essa tribulação aqui. Mas desde o versículo 8 até o final, 12, nós vemos que é Israel sofrendo um castigo, né, nas mãos de Deus por aquilo que eles fizeram, por seu pecado de idolatria, e também os judeus, né, pela idolatria e pela culpa do sangue de Cristo. Porque os judeus, principalmente, né, estarão já nesse tempo, no começo, no meio da grande tribulação, adorado, servido, né, ao anticristo e adorado a besta, e eles sofrerão um castigo muito forte por isso. E isso aqui então nos fala desse primeiro ataque do Assírio, quando eles sofreram lá anos antes de acontecer essa introdução do milênio, eles sofreram esse ataque do Assírio e arrasou com tudo, e eles foram devorados praticamente por esses que aqui são chamados cães, né, são feras, e na verdade foram usados como vara para castigo do seu povo, pela idolatria que cometeram, por não terem recebido ao seu Cristo, e recebido então aquele que veio em seu próprio nome, que foi o Cristo, e levou-os a adorar e servir a Deus. Então eles passam por essa grande tribulação antes de chegar então nessa bênção do milênio. Versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação, ou não sei se tem uma outra tradução que troca esse emulação aqui. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificaria o meu ministério. Aí ele vai falar que a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão no versículo 15? Se não a vida dentre os mortos? Israel teve todas as oportunidades dadas por Deus. Eles foram premiados, né, como um povo escolhido por Deus. Deus deu tudo a eles. E, no entanto, lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz assim, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas,
que não retém as águas. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Israel deixou o Senhor, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não têm água. Sempre que alguém, um povo, deixa o Senhor, ele vai ter que trocar por alguma coisa. E é o que Israel fez, e no nosso capítulo nós vemos os seus atalaias cegos, no versículo 10, adormecidos, estão deitados, amam tosquenejar, cães gulosos, que não podem se fartar, pastores que nada compreendem, todos eles tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Israel escolheu o caminho dos homens e rejeitou o caminho de Deus. Agora, o que é curioso é que aqui quando Paulo fala que veio esse sono profundo sobre eles, veio esse torpor, é porque eles rejeitaram também a graça de Deus que estava sendo anunciada a eles. Eu não me lembro qual discurso em Atos, que quando, eu não sei se é Estevão, se é Pedro ou se é Paulo, quando faz menção dos gentios, os judeus se enfurecem e passam a atacar. Mas era isso mesmo, eles não queriam, de maneira alguma, que Deus abençoasse os gentios. Então, se por um lado eles foram abençoados com muitas vantagens e benefícios, por outro eles não queriam abrir mão disso. Eles queriam tudo para si. Aqui nos fala dessa avareza, dessa ganância do versículo 11 de Isaías 56. Eles queriam tudo para eles. Agora, se eles tivessem os olhos abertos, o que eles teriam visto? Eles teriam visto que o profeta Isaías, que eles tão bem conheciam, no capítulo 55, já tinha avisado que faria um concerto perpétuo, no versículo 3 do capítulo 55, com os judeus, dando a eles as beneficências de Davi. E que também chamaria uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, porque ele iria, no versículo 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E ele aqui fala também das gentes, né? No versículo 4, 55, 4. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, ou às gentes, ou gentios, como príncipe e governador dos povos. Então eles tinham sido avisados que Deus ampliaria suas asas para alcançar também os gentios. Mas eles, mesquinhos como eram, não queriam saber disso. Eles já tinham decidido eliminar o Senhor da equação e usar das suas próprias, da sua própria sabedoria, dos seus próprios pastores e guias, que obviamente estavam mais interessados em si mesmos do que no bem do povo. E graças a Deus que, de uma certa forma, essa rejeição provisória de Israel foi bênção para os gentios, e hoje nós estamos aqui, né? Causando, inclusive, ciúme entre os judeus, porque a religião, ela causa ciúme. Alguém que é religioso, segundo a religião humana, ele não pode conceber que alguém que não faça do mesmo jeito que ele, ou não pertença ao seu clube, possa ser abençoado. E foi o que aconteceu com Israel. Eles não tinham a misericórdia e a graça que Deus tinha. Eles provaram isso quando rejeitaram o próprio Senhor Jesus, que veio em graça, que veio em misericórdia, que estendeu, como fala aquela profecia lá a respeito de José, estendeu seus ramos por cima do muro, ultrapassou os limites que haviam sido colocados apenas para Israel, para poder atingir os gentios. Simulação de Romanos 11, o Darby usa jealously, que é um sentimento de infelicidade, de ciúme, de infelicidade, de raiva por alguma coisa.
embora a igreja não apareça aqui nesse capítulo de Isaías 56, nós podemos ver um princípio aqui que se aplica praticamente também aos dias de hoje. Porque apesar deles estarem num dia de completa ruína, qual era a condição deles? Qual era a atitude deles? Era de total jactância, que é o final do versículo. Vinde, dizem eles, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como esse, e ainda maior e mais famoso. É interessante que isso é o que mais se ouve, mais se escuta na cristandade hoje. Que amanhã vai ser muito mais bênçãos, muito mais poder, muitas maravilhas, bênção com hora marcada. E, no entanto, esse é o espírito de Laodiceia também. É o mesmo espírito. O fim de Israel é o mesmo espírito de Laodiceia. É como quando nós vemos uma pessoa que não tem esperança nenhuma além dessa vida, ela vai chegando ao fim da vida, ela começa a fazer de tudo para parecer que não está envelhecendo, né? Começa a fazer, remendar de todo lado, fingir que é adolescente, e começa a se... porque está chegando ao fim da vida. Não tem como disfarçar, mas tenta disfarçar ainda. E assim é a cristandade nesses últimos dias, tentando parecer que tem poder, tentando parecer que está no domínio de tudo, mas o Senhor fala, eu vou te vomitar da minha boca. Porque dizes, estou rica e abastada e não tenho necessidade de coisa alguma. É isso aqui que eles estavam, eles chegaram nesse ponto também. Israel chegou no ponto de dizer, o dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Costumam dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus é Cristo. Ele já veio. Ele já deu o melhor. Eles ficam esperando algo. Dia de amanhã será maior e mais formoso. Esse dia já veio.